Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a minha contemporânea de R&D, atual conselheira investidora e também autora de livro, a Ju Tubino. Ju, que bom que depois de 6 meses, finalmente, né, a gente conseguiu. 6 meses é pouco. É generoso da minha parte aqui, né? Que bom ter você aqui, obrigado. Obrigada. Pode te chamar de Mineiro? Deve. Porque vai sair em algum momento. Não, deve. Gabriel. Não, já o Mineiro tá então, tudo Mineiro, certo. obrigada, super obrigada pelo convite. A gente realmente enrolou demais. Mas acho que a gente precisa fazer uns 3 seguidos para compensar. Boa. Ju, vamos lá. O que eu quero falar com você? Eu pensei em 3 grandes tópicos. Primeiro, você tem uma carreira super longa na Microsoft. Você começou com 10 anos de idade, né? Pelo que a gente estava falando aqui. Depois, é onde a gente se conhece, que é uma transição de uma empresa super tradicional, gigantesca e tudo mais, para R&D, onde você teve um papel protagonista incrível lá. E aí, mais recentemente, acho que aí no meio do caminho tem várias outras coisas que você faz, e mais recentemente, no atual momento que a gente está gravando, tá na iminência de lançar o seu livro, que inclusive, não, vale a pena a gente mostrar, já que ele está lindo. Eu sabia que você ia fazer isso. Você quis botar um negócio ele aí. Quer dar onde comprou onde mostra Pra essa spoiler, câmera. tá quase saindo do forno. Tá quase, mas no momento que o podcast for lançado, o livro já está lançado, então vai ser lançado semana que vem, dia 7? Dia 7 a gente vai fazer os autógrafos, dia 8 uma palestra na RD Summit. Boa. Marcar o pra lançamento marcar. Oficial. Maravilha. Então, quero falar um pouquinho dele também, até porque quando sair já tá tudo sem segredos. Já é então tá best-seller tudo certo. quando Já é sair. best-seller, boa. Muito bom. Ju, conta, acho que pra galera aí que não te conhece ou conhece mais por cima, conta um pouco da trajetória, especialmente em Microsoft ali, que tem vários papéis. Várias fases. Isso, e dali aí eu começo a puxar algumas perguntas também pra gente falar. É muito bom, como você falou, quando eu fiz 10 anos, eu entrei na Microsoft. Brincadeiras à parte, eu entrei na Microsoft como estagiária aqui no Brasil. E eu sempre, desde então e desde sempre, gostei muito de inventar moda. Era um momento que os ciclos eram bem rápidos, então eu tive a oportunidade de passar por vários papéis, começando pelo backstage. Então, eu fazia todo o processamento quase que de operações, assim, licenças e contratos, e conheci bem como funcionava a fundação né, dos negócios. Depois eu evoluí... Numa época que não tinha assinatura nem nada, aquele modelão antigo. 3 vias, eu não posso dar muito spoiler para não entregar a idade, mas tipo 3 vias assinada, que você tinha que fazer follow-up por telefone, esse papo de assinatura digital, né, tudo é muito maravilhoso agora. Tinha fax, inclusive, muitas vezes. Mas essa parte a gente vai deixar para o próximo episódio. Então, nessa época eu tive a oportunidade de conhecer muito o que hoje a gente conhece como Revenue Operations, Business Operations, né? Era quase que o começo disso tudo. E depois eu passei a ser mais Customer and Partner Facing. Então, eu atendi conta grande, estratégica, eu atendi parceiros estratégicos, e foi aí que eu realmente me apaixonei pela estratégia de ecossistemas de parceiros. A gente ainda não chamava assim. A gente é muito revendedor, muito implementador, e depois eu conto um pouquinho mais da trajetória Microsoft, né, tendo ecossistema como central na sua estratégia de negócios. Então, eu fiz isso por muito tempo, fiquei 7 anos na Microsoft do Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu atendia grandes contas, então Telefônica, Portugal Telecom, Vivo, mas como etc. vendedor ou como um CS ali? Como vendedor. Era meio que uma pessoa de relacionamento. Entendi. Então, eu orquestrava, né, pessoas que tinham apoio técnico, apoio de vendas, etc. Eram contas relevantes, né, que a gente chamava de estratégicas. E daí eu comecei a achar que era um momento pessoal e profissional de ter uma carreira internacional, e eu tive a oportunidade de ir para o escritório regional da América Latina, que eram poucas. Quando eu entrei na Microsoft do Brasil, eram 80 pessoas, então era um climão startup. Era um climão, a Microsoft era relevante, mas era um clima super dinâmico, né? A gente brincava que a gente recebia para se divertir. Era realmente muito legal e muito protagonista, como continua sendo hoje nas suas reinvenções, né? Só que sem o perrengue da startup ali, de grana, de estrutura e tal. Então você tinha sim e não. Pausa rápida nesse episódio incrível pra gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores.
O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. E erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de marketing growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. É engraçado que essas grandes empresas matriciais, ainda mais hoje no contexto de mercado que a gente está vivendo de muita eficiência, a gente acha que tem dinheiro sobrando, né? Porque tem budgets grandes, lógico, né? Enfim, eu vou continuar minha trajetória e depois eu conto um pouquinho mais dos desafios de grandes budgets também, né? Mas não necessariamente essas empresas grandes têm, é super assim, bastante controlado. Eu lembro que uma surpresa que eu tive quando eu saí da Microsoft e fui para a RD é que era relativamente fácil aprovar um head, aprovar a contratação. E na Microsoft era um perrengue você aprovar uma contratação, tinha que passar por N processo, provar que tinha, ou mesmo esses eventos, o budget é controlado, então tem aí uma mística. Mas daí eu fui para o escritório regional da América Latina, que era um escritório de staff, comecei a exercer a minha função mais de a liderança indireta, porque os times não reportavam para mim, então eu continuei na minha trajetória de trabalhar modelos indiretos. Eu assumi a responsabilidade de programa de parceiros para a América Latina, depois treinamento, capacitação, enfim, a gente começou a inventar um monte de moda de portais, comércio eletrônico, já numa linha de growth, e fiquei mais um tempinho ali, 5 anos, depois mais 5 anos na Corp. Mas o Latam, que cidade que era? Que país? Eu morava nos Estados Unidos, que era um hub para os países da América Latina. Mas era toda a América Latina, sendo o Brasil o mais protagonista, México o segundo, enfim, daí tinha Colômbia, Argentina, Uruguai, todos, que foi uma grande oportunidade, Mineiro, a gente está no Brasil e a gente acha que isso é tudo, né? O Brasil é, né, super top. Daí você vai para uma cadeira de América Latina, você aprende N formas de falar, inclusive espanhol, né? Então eu perguntava, como fala não sei o que em espanhol? Depende, no Uruguai é isso, na Argentina é aquilo. Então você já amplia o teu repertório por princípio, né? Por desenho. E depois, saindo de lá, da América Latina, eu fui para a Corp, que... hoje devem ser, vou chutar um número, mas devem ser 150 mil funcionários. Caramba. E aí, caramba, porque aí, assim, quando a gente está no Brasil, fala, nossa, é muito complexo o alinhamento. Você fala, então, vai lá, bate na porta e não tem complexidade nenhuma. Porque lá tudo que eu, falando em primeira pessoa, tudo que eu criticava,
Porque na Corp não funciona assim, assado, eu não conseguia resolver. Então, tinha uma lição, teve uma lição de humildade grande, tive a oportunidade de treinar minha musculatura de comunicação, de influência, né, de política. E política, que eu tenho um certo preconceito muitas vezes, pelo nosso contexto, né, de tanta confusão que a gente vê, mas política é a arte de influenciar, né? Então, lá você, numa organização que tem 170 mil pessoas... Tem que ser talvez o skill set principal ali. E o que é bacana para as pessoas aprenderem um pouco, quem não teve oportunidade de trabalhar em empresas mais matriciais e complexas, quando você está numa subsidiária, você é protagonista se você estiver numa área de entrega, né? Normalmente. Então, se você é venda, se você é marketing, você é um escritório de representação, você executa um playbook, que é desenhado pela corporação. E quando você está na corporação, você tem a oportunidade de desenhar partes desse playbook, embora partes, né, muitas vezes mais profundas, mas um pedacinho do playbook, mas você desenha o direcionamento. E lá, quem é mais protagonista acaba sendo os grupos de produto. Pelo menos na Microsoft era assim, eu sei que outras empresas de tecnologia são assim também. Então, até as forças se equilibram de formas diferentes. Só que você aprende a lidar com uma complexidade que você nem nota que você está exercendo essa musculatura. Né? O quanto que acaba... Porque uma coisa que deve acontecer, eu fico pensando assim... Tem um lado super interessante, com certeza, mas deve ter um lado muito frustrante, muitas vezes. Essa musculatura você trabalha também? Do tipo de falar, ok, vai. Eu acho que eu fiquei 22 anos na Microsoft. Eu cumpri várias jornadas, né? Várias missões. E eu acho que chega uma hora que você fala, puxa vida, né? Não pode ser tão... Tem muita coisa que acaba se burocratizando também, por princípio, porque você precisa garantir N processos, né? É muito diferente você trabalhar numa startup. E a forma como eu comparo esse mundo de matricial, né, com o mundo de startup, uma agilidade óbvia, que embora a Microsoft preserve uma certa agilidade, tem coisas que você tem que ter N aprovações, que passam por N níveis, as coisas de compliance são bastante rígidas, né, de privacy, security, compliance, ainda bem, né? Mas são bastante rígidas, então, auditorias e tal, essa é a parte chata. Então, quando você chega numa startup, você traz esses valores, essa parte ética, cultural, né, a importância de ter uma cultura forte, mas você consegue exercitar isso num mundo mais dinâmico. E isso, para mim, foi... uma boa combinação, libertador, né? Foi libertador. Eu acho que foi uma combinação legal. Antes até da gente chegar na RD, ontem eu tive um papo com o Pagoto sobre planejamento e tal. E aí, o papo sobre planejamento foram três grandes tópicos. Um tópico, o processo em si de planejamento, ele contou um pouco com o que era TOTOS, LinkedIn, depois Creditas, e até falou dessas diferenças, né, de startup, tech para esse mundo mais old school, vamos chamar assim, e gigante. E aí, o segundo era time, beleza, ele trouxe vários pontos muito interessantes, mas a última coisa, que foi o mais legal, que era sobre outras áreas, desenrolar coisas com outras áreas, a complexidade que é você depender de muita gente e tal. E aí saiu de um tópico que estava sendo bem, vamos chamar técnico, assim, porque o planejamento tem que considerar isso, na Microsoft considerava, no LinkedIn, né, que a Microsoft considerava isso. Quando chegou nesse tópico foi, aí é sobre as pessoas, é sobre conseguir navegar bem, é sobre conseguir, você falou, influenciar, o quanto que esse jogo, que assim, não se sobrevive 20 anos numa empresa sem saber jogar esse jogo muito bem, mas o quanto que você entende que é algo desenvolvível nas pessoas, o quanto que você acabou também se desenvolvendo e aprendendo no meio do caminho, o quanto que parte era a sua personalidade também que já ajudava nesse processo aí de conseguir se virar, influenciar e tudo mais. Sim, claramente tem uma questão de personalidade, mas eu acho que tem uma questão de processo mesmo, como você falou, né? Uma coisa que eu acho bonita na Microsoft é não se perde de perspectiva o problema que está sendo resolvido, né? E a missão da empresa de longo prazo.
quando você pensa na missão da empresa, o que você quer, como você quer agregar valor no mercado, como que você quer agregar valor para o cliente, como que você vai fazer isso? E muito da história da Microsoft é via canais, né? Via parceiros. 95% do faturamento da Microsoft é via canais de forma direta ou indireta. Você consegue vir quase que descascando a cebola, né? Então, você desenha uma jornada, muito do que a gente viu na RD Juntos, você desenha a jornada, você embasa essa jornada com métricas, qual que é o foco, quem que é a persona, ou quem que é a sua audiência principal, como que você usa ferramentas para isso, como que você usa processo. Quanto mais a empresa cresce, mais estruturados os processos precisam estar. E você acaba atraindo pessoas em diferentes fases da empresa, você acaba atraindo pessoas que tenham mais ou menos o perfil alinhado. Então, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa, o meu primeiro vendedor, ou o meu primeiro diretor de vendas. Se eu contratar uma pessoa que já é muito, já é muito sistematizado, que explora pouco, claro que você sempre vai precisar ter a mente aberta, independente da fase que você está. Mas as musculaturas são diferentes. Então, acabam atraindo pessoas com a cultura e uma musculatura parecida, né? Mas isso, então, na prática, uma vez que você começa a entrar num ambiente onde as pessoas também precisam desse skill set, né, de lidar com as coisas, no fim você acaba aprendendo talvez muito no dia a dia mesmo, ali com elas ali, né? E tem muito treinamento, muita capacitação, muita escuta, né? Muita observação. Falando de novo em primeira pessoa, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, sei lá, um exemplo prático, eu vou para uma reunião de conselho, as coisas que eu não entendo, que não são relevantes para eu entender o contexto, eu vou anotando depois do estudo. Falam, a empresa tal fez sei lá, evoluiu o SDR para AI. Eu vou lá e testo a empresa, sabe? Então, eu adoro essa coisa de pensar a estratégia e colocar a mão na massa. Pensar a estratégia e colocar a mão na massa. Eu acho que isso me ajudou na minha carreira. Né? Não sei se era mais essa linha da pergunta. Mas... E na linha, assim, acho que junta um pouco de personalidade, contexto e aí... Capacitação, Boa. Quando você fala, que eu acho que é o ponto principal, até muito do livro certamente vem disso, né? Dessa relevância de parceiros para a Microsoft. E eu acho que vale a pena, assim, você contar um pouco de como que foi essa jornada, até como você estava no iniciozinho, aqui no Operação Brasil. Provavelmente a construção do programa em si, como que esse negócio foi crescendo, como que foi isso, desde de lá de trás? Deixa eu fazer assim, se você topar, deixa eu contar a minha porção RD, porque eu acho que fecha o contexto. Tá bom, e daí eu volto para te contar o que a gente aproveita dessas duas fases para o livro, sendo um canal, né? Um canal de growth complementar e não necessariamente que substitui outros. Tá bom. Então, eu te contei um pouquinho da Microsoft, ou bastantão da Microsoft. Daí chegou um momento na Microsoft, até por alguns dos tópicos que você trouxe, sabe? Você acaba cumprindo uma outra jornada, já senti que eu tinha feito a minha missão e falei, e agora? Era uma empresa, eu sou apaixonada pela Microsoft. Eu brinco que com a Microsoft eu tenho uma relação de amor, não é nem de paixão, né? Foi uma história longa. Só que chegou uma hora que eu falei, bom, eu acho que cumpri meu papel. E eu comecei a explorar o que eu queria. E comecei a mentorar startups, e comecei a conversar com venture capitals. E daí eu falei, nesse mundo vibrante. Fui para Floripa, num evento, por coincidência, na CAT. E eu olhei aquilo e falei, é nesse ecossistema que eu quero aprender agora. E você começa até a ter uma sensação de estar defasada nesse aspecto, né? Da rapidez de que as coisas estão acontecendo. O que para quem gosta, para quem é curioso e gosta de aprender, deve coçar demais, né? Isso era 2017, então já faz tempinho. Não era moda executivo ir para startup. Ir para startup. Isso eu já tinha, aliás, da Microsoft e da Corp. Eu voltei para o Brasil. Enfim, então eu olhei aquilo e falei, tá, e agora? Por onde eu começo? E todas as conversas que eu tive a partir do minuto que eu, entre aspas, tomei a decisão de ir para esse ecossistema, todos os caminhos me levaram para a RD. Então, o Eric, fundador da RD,
Tava, e era Conheço, CEO na época, conheço. era CEO na época. Eles estavam no momento de construir o programa, reconstruir, né, o programa de parcerias, já tinham vários canais, mas tinha crescido de uma forma desestruturada, precisava estar pronto para escalar. Dei uma sessão de mentoria para ele, dei uma outra sessão de mentoria, fui conversar com alguns venture capitals, então Rodrigo, Bayer, na época da Red Points, Point, né? o Patrick, na época DGF, E agora na Alex, o Rigonati, não por coincidência eram investidores da RD, né? Acabou, enfim, e todos os caminhos me levaram até o momento que eu me ofereci para o Eric. Eu falei, se eu for resolver teu problema, ele ficou meio em choque, sem palavras, né? E daí eu fui para a RD, né, nesse momento, responsável por canais, que já era quase 50% do faturamento da RD na época. E daí foi uma perspectiva interessante, começando a responder a tua pergunta, porque na Microsoft eu ia uma vez por trimestre para Seattle, quando eu estava aqui no Brasil ou na América Latina, para ajudar a construir a estratégia de canais para o mundo. Só que eu ajudava, eu não era a pessoa que escrevia o playbook, começo, meio e fim, né? Na RD, eu tive que pensar playbook, eu tive que pensar quais são as partes que a gente precisa evoluir, que é as partes mais estruturantes, né? De canal, como eu construo o time, como eu melhoro o programa. Eu senti muita carência de bench e eu senti muita carência de conteúdo. Agora, hoje em dia a gente até tem mais conteúdo assim, né, importado a respeito, mas era muito difícil eu tinha que parar, pensar, estruturar o raciocínio e então, né, fazer o plano e partir para a execução. E eu acho que com a experiência de Microsoft, eu consegui apoiar algumas outras empresas que estavam num momento parecido. Então, ali foi um ano de construção como pessoa responsável direta por canais, depois ampliei ali meu horizonte, assumi como Chief Revenue Officer pela operação toda da RD, que foi, para mim, um desafio super legal, que eu adorei. Então, trouxe a minha bagagem aí de vendedora, de pessoa responsável por canais e programas e tal. E assumi essa responsabilidade, acabei ficando na RD quase 4 anos e meio, por aí, que passou muito rápido. Até então, um pouco depois da aquisição, né? Até a aquisição teve e não teve muito a ver com isso, é engraçado, porque foi sim logo Não, eu digo mais o timing. Sim, como o timing foi um pouco depois, eu saí já nem sei se foi ano passado ou retrasado, que eu perdi a perspectiva. O deal foi março de 21. Eu acho que eu saí em janeiro... 22? Ano passado. De 22. Eu acho que foi isso. Já nem lembro mais o ano. Sabe por que eu acho que foi? Porque quando a gente tomou o café, eu acho que eu tinha acabado de sair também para ficar full time GLA. E aí foi início de 22. Eu acho que foi isso mesmo. Ali na RD, que eu tenho loucura pela RD, eu achei... Nossa, foi uma experiência de verdade. Eu faço questão de falar começo, meio e fim. Desde o pré, durante e foi legal que eu tive uma sensação de jornada cumprida, trabalhei a minha transição com o Eric, assim, sei lá, 6 meses, a gente conseguiu dar a oportunidade das pessoas crescerem, então foi uma trajetória, sabe, foi muito legal. E a gente teve essa saída para a TOTS como a maior venda de empresa SaaS da América Latina, né? Que também, impossível você não ficar orgulhosa de fazer parte da trajetória. E, de novo, comparando, já que esse é o tema, uma experiência de Microsoft com RD, numa empresa grande como a Microsoft, não que você seja um número, porque você tem um papel relevante, mas acaba que as coisas funcionam. Se você tira férias, se você se ausenta por um tempo mais, se você sai, ela é feita para funcionar. E uma empresa como hoje está a RD, muito parecida. Ela tem processos estruturados e tal. Né? Mas no momento que eu entrei, que era o momento de você preparar para escalar, era a tua decisão em muitos momentos, né? Era a tua presença, protagonismo era mesmo, o teu protagonismo, grande. até como protagonismo de liderança feminina, para as outras pessoas se espelharem, terem referência. Enfim, então, só que começou a chegar um momento, como eu tinha trabalhado na Microsoft e na RD, eu também, assim, quando a coisa começa a sentar, eu falo agora, já o 80-20 já foi. Tinha sido cansativo até, né, a trajetória na RD, intenso, pela né? intensidade. Né? Eu lembro que eu ia para Floripa, ficava de segunda a quarta e ficava exausta por lá.
no bom sentido, de tanta coisa para fazer. E daí chegou uma hora e eu falei assim, puxa, acho que está na hora de eu explorar outras frentes. Então, quando todo mundo está esperando que eu vá para a direita, eu vou para a esquerda. E eu falei, agora eu vou exercer, eu vou me reidentificar de fato. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade, eu estava 2 anos numa empresa como conselheira, a Inestec, que é uma empresa de tecnologia para logística, então continuava no mundo de tecnologia, que é onde eu transito e onde eu gosto. Só que era um mundo completamente diferente. E eu assumi a responsável como CEO, que era um grupo, 20 e poucas empresas, 4 mil funcionários. Era um enorme desafio para mim. E fui para lá. E chegando lá, o CEO ia para o conselho. Mudou totalmente o contexto de mercado. A gente estava num plano mais de curto prazo, de fazer IPO e tal. E quando eu cheguei lá, eu falei, puxa, eu acho que não era por aqui. E a gente começou a conversar, depois de um mês, assim, eu falei, eu acho que o meu momento é de reidentificação total, de não executivo, sabe, virar velocímetro todo mês, continuar naquela pancada, naquela batida. E a gente fez um acordo de transição que também funcionou muito bem. A gente, né, tem um relacionamento super legal até agora. Ele, inclusive, é uma das histórias que a gente conta aqui no livro, né, de ecossistema. E eu estou, desde esse momento, num processo de reidentificação mesmo. Então, você me perguntou como que eu te apresento. Eu tenho atuado como conselheira, advisor. Eu invisto via Venture Capital em startups. Eu tenho feito pouquíssimos, eu fiz alguns anjos, mas pouco. Normalmente apoio alguns Venture Capitals. Agora autora de livro, tenho assumido umas... Então, eu brinco que hoje eu sou uma portfolio manager. Não necessariamente é uma decisão definitiva, né? Mas hoje é onde eu estou aprendendo mais. Mas eu acho que o fato de você poder, talvez a primeira vez na vida, ter paz e calma, né, para as tomadas de decisão não existe e tal. Isso. Não existe paz e calma. Não, talvez para a tomada de decisão em si, né? Não o dia a dia em si. Privilégio. Né? Privilégio. E eu acho que um negócio interessante ali da RD, e eu acho que é um consenso entre todo mundo que passou por lá, cara, é um negócio da intensidade mesmo, assim, e isso tem seus ônus e bônus total, assim, né? Por um lado, muito aprendizagem, muito esse protagonismo, é rápido, né? Muito dinâmico. Só que o outro vai comendo essa alma ali no negócio. Esses dias, inclusive, eu estava com o André Asqueira, um dos fundadores da RD. Daí a gente estava num jantar que a gente organizou do GLA, ele estava lá, e a gente começou a relembrar, né, muitos anos ali das coisas. Aí a gente contou tanta história. Aí o final, a conclusão foi assim, pô, foi legal pra caramba, né? Foi. Mas tem vontade de novo da mesma coisa? Não, já foi muito intenso, pô, foi incrível, pô, muita memória legal. Mas drena eu depende do dia que você me pergunta. Eu falo que tenho vontade ou não tenho vontade. Eu ainda, assim, eu tô bem próxima de alguns empreendedores. Eu gosto desse dinamismo. Mas acho que estamos alinhados em princípio e raciocínio. Boa. Ju, nessa transição, até acho que é um negócio curioso, porque acho que a gente nunca até falou sobre isso exatamente. O que foi uma insegurança ali na hora que você foi para a RD? O que bateu de insegurança ou, no mínimo, questionamentos internos maiores, sabe? Eu tinha que conhecer um ecossistema novo, né? Como reconstruir relacionamentos. Eu já sabia navegar na Microsoft, né? Eu acho que o descobrimento... Eu não sei se eu chamaria de insegurança, mas o frio na barriga bom... mais nessa pegada. O frio na barriga bom foi esse. Eu achei que eu ia chegar na RD, ia ser assim, página em branco, tudo totalmente desestruturado. Cheguei lá, eram 5 engenheiros, fundadores, né? Então a coisa já era bem mais estruturada do que eu pensava, mas realmente tinham coisas que tinham ficado para trás. E as pessoas que estavam lá, tocando o negócio... acostumados a relevar algumas, até pelo momento de empresa, que você tem que fazer isso, né, para continuar movendo. Só que chegou um momento que eu falei, isso aqui não dá mais para continuar assim, isso aqui não dá para... Isso a gente continua no caos, isso a gente tem que preparar melhor para escalar. Eu acho que foi isso o principal. E me assustou um pouco esse protagonismo também. Me assustou um pouco esse protagonismo, principalmente feminino, porque eu sempre...
por propósito, né? Assim, eu sei como... E aí eu acho sim que é muito personalidade. Eu não gosto de ser excluída das coisas, e eu gosto de incluir... Eu gosto de chamar as pessoas para festa, como, né? Sempre fui assim. E essa questão de protagonismo feminino sempre me incomodou, porque eu falava, putz, isso eu acho que é automarketing, se eu fizer isso, sabe? E daí eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória que e isso eu acho que é parte da maturidade, que realmente faltam as referências. E o que eu tinha normalizado ali atrás, para eu conseguir evoluir, não precisava ser tão difícil para as outras pessoas. Não que tenha sido dificílimo para mim, mas óbvio que você tem que fazer um esforço extra para pertencer a um lugar que você não tem referências de gênero, por exemplo. Né? No seu caso. No meu caso. Que, sem falar nas interseccionais, né? Quando você começa mulher negra, mulher LGBT, enfim. E eu falei, e daí uma vez eu estava fazendo uma discussão de feedback com um peer meu, Rodrigo Paiva, continuando na Microsoft, e a gente tinha que falar duas coisas que a pessoa fazia bem e que você gostaria que continuasse fazendo, e uma coisa que a pessoa fazia que você acha que deveria evoluir. E eu lembro claramente que ele me falou, você deveria, como um feedback construtivo, duro, assim, você deveria ser mais protagonista, se colocar mais para fora, se posicionar mais. Eu, assim... Ele falou, é o contrário, é egoísmo você não fazer, você não investir esse tempo. E ali começou essa sementinha. Então, mas até hoje esse protagonismo é meio incômodo para mim. Eu sempre tenho esse debate. E eu tenho me colocado mais, falado mais sobre isso. Não gosto do ativismo... Para mim, né? Eu não gosto desse ativismo de mulher por mulher, mas eu gosto, sim, de mostrar que se pode fazer, mostrar que não tem limite, mostrar que não tem teto. Então, você dificilmente vai me ouvir falando sobre dados e números do que tem e que não tem que ser, mas você vai me ver em lugares que normalmente as mulheres não estão, como autora de livros de negócio, por exemplo. Parte do motivo de ter escrito o livro e parte do orgulho que eu estou sentindo hoje é isso. Eu não sei quantos em percentual, mas você sabe que é pouco. Tem pouca mulher que não sei se teve a experiência ou se dedica a fazer isso e acaba faltando referência para outras que têm um conteúdo latente e poderiam às vezes só precisa de um norte ali, né? E eu acho que tem um lado interessante, que a gente internamente discute muito isso também, que é... Nem precisamos entrar na polêmica da coisa, mas que tem uma diferença entre você... Tem uma frase boa que eu não faço a menor ideia de quem que é, mas vamos falar que é ou da Clarice Lispector ou do Einstein, que é, antes de você... Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa. Tentar consertar o mundo, arruma a sua casa. Sim. Então, talvez eu acho que a coisa que você talvez mais se preocupa é, beleza, talvez eu não fique falando e tudo mais, mas e aqui dentro? Será que eu tô, né, seja na Microsoft, seja RD e tudo mais? E a RD sempre foi muito forte nesse sentido, na preocupação propriamente dita. Certamente você ouviu de mulheres da RD a importância de você estar naquela posição ali de uma grande liderança. Sim, né? E a gente fez um esforço muito intencional isso, na RD, de desenvolver as lideranças. A gente fez um esforço intencional na área de produto, na área técnica, tinham poucas mulheres. Sim, então, a gente... Até coisas básicas, ao invés de falar... contrata-se engenheiros, né, pessoas engenheiras para tirar o gênero. Então, a gente fez esforços intencionais e acaba reverberando bastante até hoje com o GPTW, melhor empresa para trabalhar de mulheres e tudo mais. Legal. O que foi mais divertido nessa jornada aí para você, da RD? Ou até a gente pode falar mais do que a RD em si, desde a transição, porque eu acho que... Divertido foram as palmas do Summit, eu adoro. Mas o que para você foi mais de realização ou de... eu acho que realização foi esse... Eu acho que eu até já falei o insight, mas foi essa coisa de, tipo, você ir somando, quase que assim, a sua jornada é um puzzle e você vai somando e complementando esse puzzle. Então, por algum tempo, eu era um dos poucos profissionais e pouquíssimas mulheres que tinham uma experiência de multinacional e startup, né? E agora me reinventando, eu não sei se é uma coincidência ou não, mas me reinventando num mundo que também é masculino, né, como
fazendo investimentos, assim, difícil, assim, lógico, eu não me comparo aos grandes investidores, eu estou aprendendo a fazer isso, mas nesse mundo de conselheiros, são poucas as mulheres também. Eu sou conselho de uma empresa muito bacana, que chama Mendelix, que é uma biotech, uma empresa de sequenciamento genômico. Estou aprendendo pra caramba sobre tudo, né? Exoma, genoma, inteligência artificial, que no fim é isso, é essencialmente isso, né? Como que você digitaliza as pessoas, né? A inteligência sobre as pessoas e consegue, com uma missão importante de resolver problemas de doenças complexas. Tem uma oferta de meu DNA que você acaba normalizando a base com um grupo grande de pessoas, né? Então, tudo isso foi me dando a oportunidade de eu assumir essas responsabilidades. Eu estou agora num outro conselho de uma empresa mais tradicional, que agora está se reinventando numa fase 4.0. É uma empresa chama Bamac, um grupo, né, de empresas, que é essa que eu tinha ido viajar ontem para BH, que eu te falei, aí na tua terra, de certa forma. É uma empresa de linha amarela, né? Então, máquina pesada para construção, e também tem uma linha de leves, então, algumas concessionárias, e uma linha de fintech, consórcios, seguros, e ali a gente está fazendo todo um plano de transformação digital. Eu acho que é isso, acho que o fun para mim é isso, eu adoro aprender. Assim, se você me perguntar, eu vou antecipar uma pergunta tua, o que te move? Eu acho que, em primeiro lugar, o que é fun para mim? Não o que me move, o que é fun para mim? O desafio intelectual, eu chutaria. O desafio intelectual não é top, mas é muito importante. Eu acho que assim, eu sempre coloquei e sempre falei para quem trabalha comigo, e enfim, não é surpresa para ninguém que minha família, meus amigos são top one, always, isso sem demagogia nenhuma. Então, assim, eu faço tudo possível, também de forma intencional, para incluir meus filhos. Hoje a gente vai dar uma palestra, nós 4 juntos, sobre tecnologia. Você vê várias das reuniões da RD, eles estavam sentadinhos ali num canto. Então, assim, não tem work de um lado e life do outro. É muito integrado. E isso, por si só, para mim, foi fun, né? Eles acompanharem essa minha trajetória. Isso foi uma parte importante até aqui. Eu ter liberdade de escolha, como você falou, isso para mim eu nunca trabalhei por dinheiro, sabe? Assim, eu sempre tive a consciência de que o dinheiro me dá liberdade de escolha mesmo, e é pela liberdade que você acaba trabalhando. E aí o fato de você ter liberdade faz decisões melhores, que gera mais grana no médio prazo. Talvez seja um ciclo legal, né? Se você pensa num ciclo de aceleração, se você acerta a tua linha, eu faço muita reflexão sobre o que é importante para mim. Quase que diária, né? Se eu bati a meta do dia, do que é importante para mim ou não. Então, essa liberdade é importante. E o aprendizado, como você falou, esse desafio intelectual. Eu gosto de meu cérebro funcionar. E, aliás, agora numa fase mais sábia da minha vida, essa é a minha grande apreensão. Esses dias eu li que o Bill Gates, a preocupação grande dele é que de envelhecer é o cérebro ir parando de funcionar. Você viu o documentário na Netflix dele? Sim. Então, é muito legal isso que ele fala. Qual que é o seu medo? Cara, o medo é minha cabeça... Eu compartilho desse medo. Doideira. Esse lance aí vamos botar do conselho, né? Eu acho que em proporções diferentes ali entre eu e você está numa posição muito maior e com um tipo de discussão diferente. É uma fase de carreira diferente. Mas hoje, por exemplo, eu falo que assim, eu aprendo... As duas principais formas que eu aprendo hoje. Dá um passo atrás. Eu fico bem frustrado que eu consigo estudar muito menos do que eu estudava e do que eu gostaria de estudar. Só que o fato de eu acompanhar várias empresas e de gravar os podcasts, hoje virou assim, deve ser 80% das coisas que eu aprendo, é isso. Porque você pega uma empresa, tem uma que é uma exchange, cripto, não sei o quê, e aí a outra é uma insurance nos Estados Unidos, a outra é um e-commerce de coisa... E por incrível que pareça, você acha um tanto de similaridade entre elas e tal, o mercado em si não tem nada a ver.
Só que esse processo, há um tempo atrás, eu ficava até com um certo medinho. Hoje eu já fico empolgadaço, do tipo assim, nossa, não tô entendendo porra nenhuma, eu preciso gastar um tempo aqui. Sim. E aí, quando você falou do biotech, eu falei assim, nossa, velho, eu não sei nada. Quando eu falei com o Laércio, que é o presidente do conselho, que é dessa empresa, eu falei, mas e aí, né? O que você espera de mim? Você sabe que na prática tudo é composição de conhecimentos, né? Eu acho que a gente a gente precisa ficar mais cômodo mesmo com o não saber. É impossível. E também, talvez nem precise mais saber tudo. Eu bato papo com o ChatGPT todo dia, e ele complementa o meu cérebro, sabe? Eu acho que da mesma forma como a gente se acostumou com a calculadora e a gente não fazendo a conta, a gente hoje em dia, com a quantidade de informações disponíveis, eu estou falando sem fazer isso direito. Tá? Porque eu também tenho o FOMO e eu estou exatamente num período que eu preciso parar, respirar fundo e falar que linha que eu agora quero me aprofundar, porque eu também, eu vou bem até o momento que eu falo, opa, né, meu portfólio cresceu demais aqui, meu portfólio no sentido de frentes que eu quero me aprofundar. Que tá com banda mental, né? Tipo, eu vou estudar mais sobre SG em conselho, eu vou estudar mais sobre dados, né, estratégia de dados, vou estudar mais sobre a aplicação de inteligência artificial, vou estudar mais sobre revenue models, enfim, o que não falta é conteúdo. Eu acho que a gente precisa começar até a fazer as pazes com essa quantidade de informações, escolher as suas frentes de aprofundamento, até para a gente não ficar superficial em tudo, né? Você precisa saber um pouquinho de tudo, mas precisa ter a tua linha. Uma coisa que a gente coincide, você falou do podcast, eu estou aprendendo muito sobre AI. Agora, tenho estudado indiretamente, né? Não de forma tradicional. A gente cofundou um grupo bem pequeno, hoje somos 22 pessoas. O grupo chama Sofia, né? Em alusão a sapiência, né? Sabedoria em IA. Então, Sofia. Eu cofundei esse grupo é um think tank, na verdade, com o Rodrigo Elser da Stiling, founder da Stiling, que agora é Blip. E a gente partiu de criar esse grupo numa conversa dessa, que a gente falou, putz, a gente está precisando aprender muito mais sobre inteligência artificial, de forma aplicada, porque da teoria, né, como que isso vai impactar o mundo, como isso vai mudar os negócios, era o que a gente queria aprender mais. E a gente curou um grupo de pessoas dos diversos, então assim, de produto, né, a gente nós dois mais ele também bastante em produto, eu mais em receita, então investidor, enfim, cada um no seu conhecimento. A gente teve uma discussão muito legal sobre cripto, tem o Pedro, que é o pesquisador da Hashdex, Pedro Lapenta. A gente começou um tema lá, e daí tem o Sandro, por exemplo, que é uma pessoa mais mão na massa, geek de desenvolvedor, que traz vários contrapontos. Enfim, então a gente está aprendendo ali de uma forma parecida com a tua, com muito desconforto. Talvez eu seja do grupo a pessoa que menos entende de inteligência artificial. E eu amo estar num grupo que eu sou a que menos sei. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. O Ju, putz, isso nem tava na nossa pauta, até porque nem tinha pauta, né? Não tinha pauta, né? Mas acho que tem um ponto aí. Eu até anotei um negócio aqui. Vou dar alguns passos atrás só para fazer alguns comentários. Uma pergunta, o Rigonati... Vai me cortando aí que eu tô falando. Não, mas você tá aqui para falar mesmo. Eu conheço o Rigonati desde, acho que 2015, né? Pelas coisas da RD ali. Rigonati, né? Pois é. E aí todo mundo tem uma relação muito parecida com ele e eu não sou diferente das pessoas nesse sentido. E lá atrás, desde quando estava na RD e tal, ele explicou muito como que era o jeito dele de aprender as coisas e tal. E é muito incrível. E aí no podcast, eu sei que ele também é maluco, né? Por aprender e tal. E aí no podcast que eu gravei com ele lá em 2021... Uma das perguntas que eu fiz foi: como que você lida com a ansiedade de querer aprender muito?
E essa é a pergunta para você. Depois eu falo o que ele falou. Como eu lido, para que eu vou ensinar se não é bom? Não, mentira. Às vezes eu me perco um pouquinho, né? Mas eu me perco quando? Eu me perco quando eu não faço exercício diariamente. É mesmo. As coisas, no fim, acabam se conectando tudo, né? Então, assim, eu acordo 6 da manhã, né? Para meus filhos vão para a escola bem cedinho. Então, eu acordo, faço exercício. Nem que seja pouquinho, normalmente é pouco, meia hora, 45 minutos. Eu me perco quando eu paro de meditar à noite. E eu não sou boa em meditar. Assim, eu não sou daquela pessoa... Assim, eu consigo, eu realmente relaxo, eu já tenho um hábito, né? Eu já aprendi, é um hábito estabelecido. Mas eu não faço altos retiros, então eu não posso nem me desenhar, me posicionar como essa pessoa. Mas me faz muito bem ter a consciência da minha respiração. Então, assim, quando eu vou, por exemplo, você falou, qual é o teu momento de insegurança? Algumas reuniões em que eu me sinto mais vulnerável, que eu sei menos sobre o tema, ou que eu preciso limpar o meu cérebro para absorver mais, eu faço uma pausa de 5 minutos, fecho o meu olho, respiro profundamente e realmente me ajuda. Então, assim, exercício, meditação, me alimentar bem. Quando eu estou numa linha pós-férias, que eu acho que chutou o baldão, chutando o balde, eu acho que é mais por esse lado que eu me reequilibro. E de volta para as coisas que são importantes para mim. Quando eu estou investindo menos tempo com a minha família, né, e tal, eu acabo me desequilibrando. Eu acho que essa é uma perspectiva boa até de você... de lidar com ansiedade, ponto, né? Ponto. Qualquer tipo de ansiedade ali. A resposta o mundo está ansioso, né? A resposta do Rigonati foi: eu só convivo com a ansiedade, eu não... eu acho que tem que aprender a conviver com ela, entender qual é o momento que passou do ponto. E aí o que eu fui aprender, para eu lidar com o meu, né, com as minhas coisas, eu criei um certo frameworkzinho onde eu entendo o que são assuntos que eu tô curioso e o que são assuntos que eu quero master ali, que eu quero masterizar. E aí, por exemplo, eu tenho uma regra, eu não leio livro de assuntos que eu não quero masterizar. Sim. Boa. Por quê? Porque, além de ser um esforço, para mim, pessoalmente, de ler, geralmente um vídeo de meia hora mata a minha curiosidade. Então, por exemplo, você falou algum dos temas ali da genética lá, por exemplo. Ou que seja até AI. Hoje não é o que vai fazer diferença no que eu preciso fazer aqui no meu Pareto, né? Então, das duas uma, se eu tirar um tempo muito grande para isso, talvez eu fique até mais ansioso, porque eu tô deixando de fazer coisa ali. E aí eu falei assim, mas eu não quero deixar de saber do que se trata, porque eu sou assim também, ponto, não tem que discutir. E aí eu vou lá e muitas vezes é isso, um vídeo ou um podcast com alguém, 1h e 20. Às vezes eu falo assim, tá bom. Tipo, ok, não entendi, não acho que é onde vai ter mais contribuição na minha vida agora, e aí paciência. E, em compensação, outras coisas, entra num ciclo e fala assim, cara, agora eu preciso aprender a fazer esse negócio direito. E aí esse negócio direito, aí você vai ler, aí você vai fazer cursos, você vai conversar com gente, aí você dedica muitas horas. Então, pra mim, só de eu entender o balanço de energia que eu boto nas coisas, aí, por exemplo, você falou do seu think tank ali, né? A gente fez um negócio meio parecido pro Merlin, que a gente fala que a persona do Merlin é esse aqui, ó, o gambiarreiro profissional. É o cara de marketing, vendas, que gosta de ferramenta, integra as coisas e tal. A gente criou um grupo de gambiarreiros, né? O grupo é o Gambiarreiros, que são pessoas desse nosso mundo aqui, marketing, growth, vendas, não sei o quê, dados, mas que são muito boas em tech. Não é um dev, mas é boas em tech. E se resolvem lindamente, constroem coisas muito incríveis, boas gambiarras. Mas ali dentro, eu sou um ignorante completíssimo, assim. Ali eu preciso... Deus o livre, que delícia, né? Exatamente. E aí a gente faz tipo um call por mês, onde alguém traz alguma coisa, fora umas discussões no WhatsApp. Eu participo de todas, até porque a comunidade é minha, mas não sou eu que falo nunca, porque eu não sou a pessoa que mais tem a contribuir ali. Todos os talks eu falo assim, caramba, eu tô muito pra trás desse negócio. E aí todos os talks depois eu preciso falar assim, tá, calma. Isso aqui é um negócio que eu consigo aproveitar agora no curto prazo, ou é só a curiosidade?
Pô, estratégia, né? quando você... Hoje eu vivo bem com o negócio, mas toda vez que tem um toque, começa a coçar tudo de novo. Sabe? Vem a coceira, aí eu preciso respirar. Aí no dia seguinte eu falo assim, não, beleza. Dá pra Mas olha fazer. só, da forma que você me contou, você já sabe que tem um padrão. Isso não, mas... Você já sabe que você vai ficar... talvez seja parte do negócio, seja o teu momento de desconforto, de você ficar mais ansioso, de você ir lá aprender uma coisa nova, achar que você tem que se aprofundar e começar tudo de novo, lidar e daí bem com você isso. chegar à conclusão. Então, já sabendo que você passa por esse ciclo, já Isso, não isso. fica muito mais fácil de lidar com ele. Eu acho que o grande ponto é quanto tempo demora pra você aprender a conviver com isso, né? E, por exemplo, esse do Gambiarreiros foi curioso, porque tinha tempo que eu não sentia, e provavelmente o negócio da AI, ele não tinha tempo que você se sentia tão desconfortável, ou AI, ou do qualquer que seja o assunto, mas... Se tinha tempo. Sabe que te coloca num desconforto. Ultimamente, eu acho que eu ando me colocando em situações propositadamente bem desconfortáveis. Ah, não, beleza, mas quando você tá num ritmo RD da vida lá, pô, sua cabeça entra num outro modo, né? Você começa a ficar mais proficiente de forma evolutiva, né? Mas eu sempre encontro uma forma de eu ficar desconfortável. Eu estou pensando agora alto aqui com você, mas eu sempre encontro. Então, assim, eu comecei, acho que essa brincadeira de investimento, por exemplo, repensando a minha estratégia pessoal. Depois eu falei, nossa, se eu tenho acesso a empresas, por que eu não me aproximo mais? E daí, sabe, eu sempre vou inventando uma moda para... Ah, que bom. Bom método. Bom método. Ô, Ju, a gente tem mais uns 16 minutos aqui e eu quero muito aproveitar para a gente falar tanto do livro e aí talvez voltar lá naquela pergunta que eu te fiz lá atrás, e eu acho que é uma boa conexão, da história. Assim, eu adoraria continuar nesse assunto aqui, porque eu acho que dá para ir longe nossa filosofia Falei aqui. que vamos precisar 3 quadros. Mas eu não queria deixar da gente entrar no assunto ali, tanto de entender como é que foi a jornada do desenvolvimento do ecossistema de parceiros da Microsoft no Brasil, e aí o flash forward ali pro que é o livro e a intenção dele e da onde que vem esses, né, um pouco dos aprendizados aí ao longo da sua história. Tá bom. Bom, eu já contei um pouquinho que a minha trajetória de forma direta ou indireta sempre contou com um DNA de canais, né, de parceiros e ecossistema. Então, eu meio que eu aprendi a pensar, assim, quase que formação de cérebro profissional já veio com esse canal embutido, né, de certa forma. No Brasil, com a Microsoft... Eu acho que eu vou falar de Microsoft de forma mais ampla. A Microsoft, eu já falei também, 95% do faturamento da Microsoft vem através de parceiros, de forma direta ou indireta. Então, se hoje a Microsoft... Eu estava vendo esses dias, o ano passado a Microsoft faturou 56 bilhões de dólares. 56,2, se eu não me engano, para ser exata. E a pesquisa é consistente que a cada $1 que a Microsoft gera, o ecossistema gera 10. Caramba. Se a Microsoft faturou 56 bilhões de dólares... Foi meio tri, né, foram 3 trilhões de reais. Né? Se você ainda mudar de moeda, é muito impacto. E o Brasil, para te dar proporção, é 2% da Microsoft Corp. Então, você consegue fazer uma continha aí. A gente trabalhava na Microsoft com todos os tipos de canais, isso é uma das coisas que a gente cobre no livro. Então, você tem parceiros canais literais, né, transacionais, revenda, OVAR, parceiros de tecnologia como a SV, OEM, Marketplace, ou parceiros de estratégia, BizDev. E a Microsoft tem para todos os gostos e sabores. Se quer gastar dinheiro, ela vai ter. Não, e tem porque tem negócio, tem produto e tem mercado para todas as frentes. Então, você pega um produto Azure. Na época que eu saí da Microsoft, há mais de 5 anos, eram 120 serviços dentro de um produto, sendo que é um produto do portfólio. Então, realmente, você precisa o parceiro que implementa, o parceiro que presta serviço, o parceiro que faz consultoria. E foi aí que eu comecei a aprender os diversos tipos de canais plugados nos seus diferentes cenários de negócio, né? Com os diferentes casos de uso. Na RD, a gente tinha mais... Deixa eu fazer uma pergunta antes. Vai lá. Quanto que teve que... Porque assim, mesmo uma operação nova no Brasil, foi o que você falou, você pega um playbook lá de fora, porque alguém já gastou muito tempo e experiência construindo. Quanto que teve que adaptar para uma realidade aqui? O quanto que meio que... Sabe? Aqui era mais uma questão de você
fazer relacionamento com o canal, entender, atrair, recrutar esses parceiros, adequar, por exemplo, dar um exemplo prático, na transformação para a nuvem, né? Quando a Microsoft começou a brincar de nuvem, a gente teve que redesenhar toda a estratégia de canal e recrutar novos parceiros, atrair outro perfil de parceiros. Sim, então, tudo a gente executava aqui. Né? O que vinha da Corp era, agora a nossa verba de marketing, princípios, né? A nossa verba de marketing você direciona para cá, os 3 grandes objetivos da empresa e vai cascadeando para todos os níveis. Então, a gente fazia todo esse exercício aqui. E a gente dava como bom brasileiro vocal, que a gente é 2% do faturamento da grande empresa, mas a gente fala por 50% e acaba influenciando bastante a estratégia, a gente levava as nossas dores, as oportunidades para lá e acabava mudando bastante coisa com isso. Então, assim, que tanto teve que adaptar, é um exercício de adaptação, assim, de execução de playbook. Né? Entendi. A estratégia era mais a estratégia de quais players, né? De quais canais, como a gente ia posicionar, que eventos a gente ia fazer. Eventualmente, o mercado local está mais desenvolvido de um lado que no outro, adaptar, com produto. Você vai para Brasil, isso funciona. México, não necessariamente. E assim por diante. Depende da maturidade. Aqui, muita mobilidade, muita internet. Então, aqui a gente podia ir numa linha de desenvolver esses canais, em outros países não necessariamente. A gente era mais essa linha. Daí, quando eu cheguei na RD, era um produto relevante, com market share gigantesco no país. A gente fez expansão internacional, então, criação de novos canais. A gente evoluiu o programa de parceiros, mas era muito focado em agências de marketing. Depois a gente adquiriu CRM e começou a construir esse canal de consultoria de CRM também. Então, foi uma trajetória de uma área bem específica. E o que foi legal na RD, a gente integrou mais a máquina de canal, a máquina de parceiros, com a máquina o modelo direto, que tinha uma certa fricção, que é normal, e a gente minimizou essa fricção e fez uma forma que o modelo que trabalhasse mais de forma integrada mesmo. Tentando, acho que, traduzir para as pessoas, porque a gente estava mais ali, na prática, como você tinha uma grande máquina de geração de demanda, né, de muito conteúdo e tudo mais, era normal um lead que batia na porta da RD, bater na porta de um parceiro também e eventualmente você tem um conflito, porque teoricamente você consegue vender para ele. Se esse lead era mais ou menos maduro, precisava mais ou menos apoio. Era isso que você está falando, né? Era isso. Então a gente não tinha isso muito bem definido. Né? Muitas vezes era essa confusão mesmo, né? A RD ligando direto para o cliente, acabou de ser abordado. Acabou de ser abordado, no fim, enfim, tudo que vem de necessário que eu estava falando para estruturar. Então, implementação de CRM, evolução do nosso CRM interno, dos processos e tal. Então, essa foi a jornada da RD. E como eu te falei, a gente tinha pouca referência. E daí, bom, eu não escrevi o livro sozinha, escrevi com a Nara Vaz Guimarães, que esteve aqui também. E a Nara, ela tem a Plural Sales, que é uma consultoria de canais, consultoria de parceiros, e ela trabalhou vários segmentos já, assim, bastante em mercado de tecnologia e também fora, para ajudar nessa construção e gestão dos seus ecossistemas. E a gente trocava, né? Quando a gente se encontrava nos mesmos eventos, nós duas somos mentoras Endeavor, enfim, a gente falava bastante sobre o assunto. É um pouco diferente, porque eu ampliei o meu repertório, porque eu não sou mais uma especialista em canais, né? Eu tenho esse background, mas eu acabei me posicionando e evoluindo mais para a receita de forma geral, né? Jornadinha, começo, meio e fim. A Nara, por outro lado, optou por se especializar nessa formação de ecossistemas, o que é um complemento legal. Então, um dia, assim, a gente sempre falava, a gente precisa escrever alguma coisa, a gente precisa escrever um livro, a gente precisa gerar mais conteúdo, mas na correria do dia a dia, até o momento que eu parei e falei assim, Nara, bora escrever esse livro. Só que as duas agitadas também, quando a gente começou a explorar o mercado editorial, a gente viu que, assim, se a gente fosse atrás de editora para fazer um livro, isso ia demorar entre 1 e 2 anos. E a gente falou, nós vamos escrever esse livro em 4, 5 meses, o conteúdo está na nossa cabeça. Então, a gente fez um processo aí
que foi bastante demandante. Aliás, tá aí uma coisa que me deixou bem desconfortável, porque foi 5 vezes mais difícil do que eu Do que você imaginava. achava? Difícil em vários aspectos. Difícil porque a gente parou para escrever uma metodologia, para escrever um modelo de maturidade, que, aliás, a gente vai usar Merlin agora. Já está lá, gostei quase de nos ver. finalmente ali, para a gente usar o Merlin para fazer essa ferramenta de maturidade que apoia o livro. Assim, nós duas tínhamos experiência prática. Ela já tinha pensado mais playbooks para diversos segmentos, eu tinha pensado playbook para uma empresa específica e, como conselheira, apoiado a construção de ecossistemas de outras empresas. Só que a gente não tinha uma metodologia escrita, então a gente não tem ghostwriter, a gente resolveu escrever sozinha, né? A gente só somos 2 vozes diferentes, então a gente escrevia um capítulo, outra revisava, não tinha muita estrutura, e a gente, enfim... Foi um processo de aprendizado interessante. Eu concordo hoje com quem diz que quem escreve livro empreende. E a Nara brincou, e a gente, como que ela falou? Ela falou, a gente pode até se divorciar, mas a gente já tem um filho juntas. O que foi mais... na escrita do livro em si, eu acho que muito da criação de conteúdo, na verdade, que é a terceira forma de aprender bastante, Sim. né? O que você acabou consolidando na sua cabeça de talvez coisas que estavam aí soltas há muito tempo, mas que às vezes não estavam, super estruturadas, super claras? Eu ouvi uma expressão que chama a maldição do conhecimento. Porque quando a gente falava, vamos escrever, a gente sempre fala, nem tem muito o que escrever, sabe? Eu acho que você fica numas de... Porque você conhece sobre o tema em mais profundidade, você acha que aquilo já é lugar comum. Só que, à medida que eu fui dando mentorias a respeito, e as perguntas são... Razoavelmente parecidas, assim? Erradas, errado. muitas vezes. As perguntas Estão preocupados com coisas que não é o... Não, assim, como que eu monto um programa de parceiros? Quem que eu coloco para colocar? Quem que eu coloco para cuidar de parceiros? Você fala, putz, isso é do fim para o começo. Né? Eu acho que o primeiro passo é você... cuidar da arquitetura da tua empresa, da arquitetura do teu modelo de negócio. Como que você planeja pensando um terceiro na tua operação? Né? Você está aumentando uma complexidade, você está... eu acho que tem muitas vantagens e muitas desvantagens. Então, isso tem que ser bem pensado. Todo mundo tem que estar comprado, do CEO até a pessoa que executa lá na ponta. Assim, você está alinhando a tua marca com outras empresas, você está delegando execução e você continua comprometido por uma boa experiência do cliente. Então, começa por aí e daí se desdobra. Então, foi aí que a gente construiu a metodologia, né? A metodologia em si, ela acaba sendo esse compilado, organizado, né? Vocês duas que sentaram e montaram, vocês tiveram ajuda externa, como que foi o processo? Se na edição couber uns prints, eu te mando uns guardanapos desenhados. Vou te dar um exemplo. Aqui, spoiler, não posso mostrar isso aqui, mas... Pode. Não posso porque está muito feio, né? Mas pode. A gente testando, quer ver? Mas aqui é vida real, Ju, a gente testando alguns carimbos, eu minutando um vídeo do prefácio, que, aliás, o prefácio é a minha parte preferida. Então, é mão na massa aqui. A gente sentou, desenhou. A metodologia, assim, são 3 movimentos, de forma bem resumida, 3 movimentos. Arquitetura, jornada do parceiro e gestão e escala do ecossistema. Então, dentro desses 3 movimentos, a gente construiu 8 eixos. E a ferramenta de maturidade com o Merlin, você pode... fazer um assessment da tua maturidade hoje e um prognóstico de onde você está e onde você quer chegar. Então, se você imagina, chama método Octo, que são 8 eixos. Então, você imagina um octo e você vai ficar com uma coisa bem assim, uma ponta para cá. Então, estou melhor em time de parceiros e pior em programa de parceiros e melhor aquele em gráfico métricas. teia, né? Fica um gráfico, uma aranha, bem torta. E o objetivo da metodologia é você ter consciência de onde você tem que estar mais desenvolvido e menos desenvolvido e conseguir normalizar esses eixos. E entender a prioridade, né? Do que eu preciso trabalhar aqui. Pô, está desbalanceado aqui, né? Dá um framework, né, mesmo de raciocínio e de execução. Muito bom.
O que você falou ali do negócio das mentorias, hoje eu crio conteúdo direto, assim, ó, às vezes alguém me faz uma pergunta e eu começo a explicar um negócio lá, aí na hora que eu acabo eu falo assim, mas ficou boa essa explicação aqui. E eu Ou falei, se ficou ruim, né? Vamos lá não, trabalhar. vamos calibrar. Não, mas muitas vezes eu falo assim, caramba, um tema dá pra falar 40 minutos, 50 minutos, dá pra ter 30 páginas só sobre um pedaço, se a gente quiser aprofundar e tal. E esse negócio de fato ter um tanto de coisa na cabeça, a gente não tem essa consciência do grau de detalhe, de tamanho, de profundidade. Então esse exercício aí de ajudar as pessoas e até de escrever é muito legal, até porque você começa a perceber quando você está enchendo linguiça também. Você fala assim, nossa, cara, tem coisa que tá... A gente tentou não fazer isso. Assim, como eu falei, eu não tenho intenção, e de novo, nada é rígido, mas eu não tenho intenção de voltar a trabalhar de forma especializada com canais. A gente eventualmente vai fazer algum treinamento para aproveitar o conteúdo e ampliar isso de outra forma. A Nara vai continuar com as consultorias dela. Eu estou bem próxima dela, mas não tem essa intenção. Eu não quero ser demagógica, mas teve uma questão de preencher essa lacuna mesmo com conhecimento, sabe? Eu acho que é importante, eu acredito de forma muito genuína que as empresas não vão sobreviver sozinhas. As empresas que não souberem de forma estruturada se relacionar com outras empresas, ou sendo orquestradora de um ecossistema, ou sabendo o seu lugar no ecossistema para poder aproveitar essa relação de forma melhor, eu acho que não vão sobreviver. E não sou só eu que estou falando, né? Se você pega a Sarah Wang, Andreessen Horowitz, que fala que empresas que têm pipeline de parceiros têm uma possibilidade de receita mais segura, mais previsível. O Patrick, da Alexia, falando muito sobre isso também, sobre esse Community Network Effect, né, junto com o PLG como sendo os dois modais importantes. O Edson, que você falou, o Rigonati, e a Laura são endossos e pós-fácil do livro, então reforçam a importância de você ter um modelo de ecossistemas. É um ponto cego para muita gente, né? O Gardner fala isso. O Gardner fala que tem 3 pontos cegos nos CEOs em relação à estratégia de canais. E marketing, que os CEOs em geral têm medo, né? Posicionamento, geração de demanda. Acho que teve tanta novidade que deram uma perdida, deu uma travada aí. E construção de ecossistemas, né? São pontos cegos para os CEOs. Então, acho que é por aí. Ju, você acha que nessa linha do ponto cego, as empresas, CEOs, tanto faz, acabam subestimando a complexidade de se criar um programa de parceiros, um ecossistema de parceiros de modo geral? Eu acho que as empresas que conseguem fazer isso ficam protagonistas muito mais rápido. Para quem está fora desse mundo de empresas grandes, sabe, uma AWS, Google, Microsoft, eu estou falando aqui exemplos específicos de tecnologia, as pessoas acham que a tecnologia é o produto que é protagonista, e muitas vezes é o ecossistema. Você pega a própria TOTUS, a própria RD. Sim, você bota produto para dentro, tira produto. É parte da oferta, né? Se você tem uma dor de negócio do seu cliente, que você consegue combinar esforços para resolver essa dor, como que não vai ser mais forte o teu modelo? Sim. Né? Você acaba criando uma barreira intransponível. É quase impossível você copiar um ecossistema. Sim, é uma barreira gigante. Gigante. Né? Sabe que eu assim, eu te fiz a pergunta por 2 motivos. Um, porque as pessoas, eu acho que elas... Do tipo, eu vou ter uns revendedores, umas pessoas aqui... Não sei se tem parece mais fácil do que realmente é. Eu acho que essa é uma das coisas. E aí eu acho que o livro deve ajudar a dar um reality check aí nessas pessoas. Estou curiosíssima. Boa. E a outra coisa, eu estava no Saster ano passado, e aí o Merlin, ele tem uma certa visão, que depois eu compartilho no privado, que, enfim, que tem uma complementaridade muito, muito grande com parceiro, especialmente parceiro tech, ali, integrações, tudo mais. E aí a gente estava muito determinado a começar a construir um negócio, né? E quando a gente foi lá no Saster, a gente viu uma palestra de um cara que cuida... Aí eu não sei exatamente ali, mas o nome do cargo e tal, mas ele cuida do programa de parceiros da Atlassian, né? Que do Trello, tá no Trello, então, legal.
E aí, ele foi contando, tipo assim, ele começou a palestra mostrando o poder daquele negócio e tal. Eu falei assim, porra, é isso? Um super trabalho. E aí eu falei assim, pô, então estamos certo e tal. Aí ele falou assim, mas deixa eu contar pra vocês como que foi a história desse negócio. E aí é coisa de 12 anos. A jornada lá foi 12 anos. E ele ainda falou assim, entre a gente colocar os nossos parceiros de tech e ele começar a gente a vender isso numa, tipo uma App Store, vamos botar assim, foram 2 anos, 3 anos. Porque, pô, tem um tanto de pepino no meio do caminho, tem um tanto de desbalanço, então não adianta se eu começo e boto aqui, daqui a pouco eu irritei um outro parceiro aqui, sabe? Então tem um tanto de detalhe. Aí nessa hora, eu e o Doug, nosso sócio, a gente falou assim, tá, o buraco é muito mais embaixo. Depois não, mas eu volto para aquele ponto de momento de fase de empresa. Porque assim, se você olha hoje as histórias inspiracionais que eu comentei aqui e que a gente comenta no livro, que a Atlassian é uma delas, e tem outras, né? A gente fala da Credit, a gente fala da Blip, a gente fala de empresas que em um ou mais eixos acertaram na estratégia de canais. Você corre 2 riscos, né? Você corre o risco de tomar um passo para ação ou de travar por falar, putz, estou longe demais. E por isso o exercício de maturidade talvez te ajude a tomar o próximo passo. Mas é literalmente para ser inspiracional, né? A gente traz no livro que as fases de negócio requerem modelos que acompanhem essas fases. Então, claro que se você está numa fase de experimentação, de Product Market Fit, você vai precisar um mínimo, você vai precisar um MVP de programa de parceiros. Né? E a gente fala exatamente isso no livro. E como você fazer, que célula você precisa, que tipo de benefício você dá, de repente 1, 2, 3 parceiros, não dá para mirar, né? Pular fases. Sim, animal. Definitivamente a gente vai precisar ler o livro. A vantagem é que eu sou amigo das 2 autoras, então eu vou ler o livro e depois a gente tem papos até mais profundos. Inclusive, de repente, a gente prometer essas coisas gravadas, que é o problema. Mas a gente podia bater um papo, eu, você e a Nara aqui, exatamente agora sobre detalhes. Mais detalhes. Porque eu já falei com a Nara sobre programas, inclusive eu acho que ela tinha começado a desenhar com você o livro, acho que ela comentou comigo alguma coisa assim. E talvez agora, numa outra perspectiva, não só do livro, mas o que vocês estão vendo ali na prática. Aí eu trago minhas tretas e viro uma consultoria online, ao vivo, não online, ao vivo, olha que beleza. Eu falo que eu faço esse podcast porque eu preciso das coisas. Boa. Exato, vamos combinar isso aí. Bora, e te devo os prints de tela e do guardanapo. Boa, vamos botar aí. Iniciais, é risível. Tem muita gente que participou do livro. A Mia, filha da Nara, participou de vários. Me contava a história do monstro rosa durante as ligações. Durante os calls, né? Boa. E aí sem contar, né, que um motivo extra, tanto de eu prestigiar quanto todos os nossos ouvintes, é porque lá dentro do livro vai ter um QR Code que você pode ir lá e começar a responder as coisas e você vai ter um grau de maturidade. Exatamente. E esse caminho que é powered by o nosso maravilhoso Merlin. Então, o Merlin está aqui, deixa eu ver, tem ele aqui em algum lugar. Tá aqui. Fala, Merlin. Então, nós dois juntos aí na jornada de ajudar as empresas a entenderem onde estão as oportunidades, né, especialmente de parceiros, e crescer, né, que é o lado mais legal. Como bons parceiros que somos. Exato, muito bom. Ju, pra gente terminar o papo, que tá muito bom, vamos ter que fazer outro, já esse programa aí, daqui a uns 6 meses, né? Vamos começar a programar agora para daqui a 6 meses. A gente sempre termina fazendo a mesma pergunta, que é um pedido de indicação de 3 conteúdos para quem tá assistindo a gente. E aí pode ser desde livro, vídeo, curso, podcast, tanto faz, ou até mesmo um autor e tal, que pode ser tanto com um viés profissional, quanto algo que pessoalmente teve uma importância para você, enfim. Aí o que você quiser recomendar, manda bala. Vou recomendar um livro que chama Ecossistema de Parceiros. Primeiro, maravilhoso. Autoras Juliana e Nara. A gente falou de genomics e você falou que não aprofunda nas coisas que são curiosidade, mas para os que têm curiosidade sobre o tema, eu li um livro muito legal da Amy Webb, que, se eu não me engano, chama Genomics mesmo, ou Advancement in Genomics. Depois eu até posso mandar o link certinho. E ela fala, assim, ela mostra a importância de biotecnologia, como está avançando, o que vai ser lá na frente. Ela é uma futurista, né? Todo ano ela
publica mais de 600 frentes de inovação, sendo que biotech é um dos grupos, literalmente são acho que 666 teses, e biotech é grande parte disso. Esse foi um livro muito bacana, assim, explode a cabeça quando você começa a pensar que já tem útero fora do corpo, que você consegue pegar célula não reprodutiva, independente do gênero, e você consegue fazer um embrião, enfim, né, a gente já começa a ir numa linha bem cyber... futurista ali. Cyber, né? meio que você fala, putz, não sei se estou achando isso bom ou ruim. Esse é um segundo. Nossa, eu tenho acho que uns 840 livros na minha cabeceira. Deixa eu pensar num... hoje eu vou gravar uma apresentação com os meus filhos sobre tecnologia, que talvez seja legal de vocês assistirem. A gente fala muito de como líderes podem aprender com a geração Z e Alpha sobre tecnologia. Tomara que seja um conteúdo legal, depois te conto. e na dúvida, vou te colocar um quarto aqui. Nada a ver. Tem uma autora que chama Carla Madeira. Ela escreveu 3 livros maravilhosos. O primeiro deles chama Tudo é Rio. É um livro de não ficção, mas ela escreve com uma profundidade super legal. Escreve muito bem. Eu tenho a sorte de ser parte de um grupo com ela. Assim, cada ping no WhatsApp que ela dá, você suspira. E é um livro que eu, por muitas vezes, parei a frase, fechei o livro, fiquei refletindo sobre a frase que ela escreveu. Então, se você está naquele momento de infoxicação e você quer trabalhar um outro lado do cérebro, que legal. Super recomendo. Eu não faço a menor ideia também de onde eu vi isso, mas ele falou assim, cara... O bom livro mesmo é aquele que te faz... Tipo assim, não é que você consegue ler 10 páginas rápido, é que você lê uma página e aquilo ali, tipo, te mexe com a sua cabeça. Esse foi muito legal, que legal. Muito bom, nessa linha. Animal. Ju, obrigado demais. Consegui, sempre muito bom nossos papos. Exato. Check no ano. Vai. Obrigado. Valeu. E você que está ouvindo a gente, assistindo... Tem que lembrar, Ju, é uma regra. Tá. Tem que curtir lá. Se tá no YouTube, tem que ir lá, curtir, compartilhar, inscrever. E se tá no Spotify, tem as 5 estrelinhas lá. Tem que ir lá e dar as 5 estrelinhas. Não é obrigatório. Vou até ter certeza. Faz aí. Vamos garantir. Obrigado, Ju. Valeu galera. Até mais. Tchau, tchau.